fiz o mestrado, fiz o doutorado e o pós-doutorado. O mestrado na FAO USP em São Paulo, o doutorado no IAL, né, Instituto de Arquitetura da USP de São Carlos. Aí voltei para São Paulo para fazer o pós-doutorado na FAO USP, aqui em São Paulo. Eu tinha, desde o começo, assim, que a arquitetura e o urbanismo seria para trabalhar com os problemas da humanidade. E aí eu gostava muito de desenhar e de fazer coisas. E aí eu sabia desde o início assim que eu não queria a frase que veio na minha cabeça naquela época. Eu não queria pirar na cortina da madame, assim. Eu demorei muito tempo para assumir a arquitetura. Eu queria fazer direito, queria fazer outras coisas. E a arquitetura era isso. Aí eu comecei a ler um pouco, né? E vi que eu podia, nesse meio, trabalhar com os problemas do povo, né? Do que a gente tem, né? Acontecendo no Brasil. E sou muito feliz. Essa é a minha área de pesquisa, né? Então, a arquitetura ela é um instrumento de opressão do povo, né? O arquiteto lá faz o seu desenho, e aí, distante do canteiro, tudo isso de propósito mesmo, para não se relacionar com o operário, para não viver o sofrimento do canteiro de obras, não viver essa coisa horrível que é um trabalho escravo, né? Acho que eu nem chamaria de um trabalho assalariado, porque é tão mal remunerado e tão pesado. E com os nossos professores, né, que são críticos, humanistas críticos aí do processo, a gente descobrir alternativas a isso. É possível encarar a vida que não seja social? Eu não consigo imaginar que a minha vida profissional possa gerar sofrimento para o outro. Aham. Eu não aceito. A gente não precisa aceitar, imaginar que eu vou fazer um trabalho para o mercado. Aham. Então, se não é social, eu não consigo nem conceber como aceitável, assim, entendeu? Ele e não querer reproduzir, tipo, não quero para mim, não quero para os meus filhos, tenho o direito de falar não, sempre. Nossa, é muito louco, eu vou contar, se eu for começar a contar assim, são todos eles, ó. Pode contar. Vamos dizer o seguinte, então quando me formei lá em 2004, de 150, sempre tem uns 20 Aham. que acaba tendo o pensamento crítico, vamos assim dizer. Então eu me formei não sozinho, querendo fazer coisas de forma dialógica, humana, feliz, vamos dizer assim. Éramos 10. A gente falou o seguinte, bom, a gente viveu nesses anos desse curso aqui, ouvindo um monte de coisa e experimentando, né? Não foi um curso teórico, a gente sempre fazendo extensão universitária, né? O movimento de moradia, tá? Então sempre teve a mão na massa, assim, na prática de fazer arquitetura mesmo. Então quando a gente se formou, a gente falou, não vamos fazer diferente. Então, a gente se juntou e criou uma cooperativa. Então, o nome da cooperativa é chamada Canteiro, Canteiro Cooperativa de Construção. Aí a gente, o Pedro tinha uma amiga, Tieco, que é cineasta, que tem uma casa grande aqui no bairro do Ibirapuera, e contratou o Pedro para fazer o projeto de reforma da casa dela. Ele falou, beleza, eu não vou fazer sozinho, eu vou jogar para a cooperativa esse trabalho. Então, esse é o movimento. Para meu ponto de vista principal, entender que o nosso trabalho de arquiteto e arquiteta não pode ser individual. Então ele jogou para a cooperativa e aí a gente fez o projeto e aí fomos muito, muito felizes, assim, porque nesse momento a gente conheceu uma cooperativa de trabalhadores numa favela aqui em São Paulo que chama Heliópolis. Então, aqui na USP tem a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, ITCP. Né? Aí na ITCP a gente, arquitetos e engenheiros, conhecemos os trabalhadores da construção. E aí a gente ficou num grupo de 25, mais ou menos. Aí, na hora de executar a obra da Tieco, a gente fez todo mundo junto. Essa que é a charada, assim. Então você precisa se associar a outros arquitetos, outras arquitetas e principalmente, se associar como uma irmandade mesmo, assim, aos trabalhadores. Porque sem eles a gente não faz nada,
pegava projetos, o canteiro ele funcionou durante uns 3 anos e meio. A gente pegava projetos de todos os tipos, de todos os jeitos, fazia um orçamento com preço de mercado, e aí internamente na cooperativa a gente tinha o mesmo valor de hora. Então o engenheiro, arquiteto, pedreiro, pintor, marceneiro, eletricista e o ajudante de obra, todo mundo ganhava igual. Naquela época era R$ 9 o valor da hora, por exemplo. Você foi em 2004. E outra coisa importante, todas as relações da cooperativa se davam numa assembleia onde as decisões eram democráticas. Então aí a gente juntou arquitetura com isso, com democracia, e uma outra coisa importante é de compartilhar e trocar conhecimentos. E olhar para o pedreiro, entrar no lugar dele, assim. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu também aprendi o que eu faço, só que numa outra escola. Então, no diálogo, quando a gente junta, a gente vai aprendendo muito. Então, não fazia sentido a gente também ganhar mais do que eles. O aprendizado deles também é importante. E de aprender a lidar com a madeira, aprender a lidar com o ferro, perder o medo, né? De lixar e de soldar, de carregar as coisas. Então, eu acho que o trabalho nesse canteiro, nessa cooperativa, foi muito formativo para mim, assim. Me fez virar arquiteto, entendendo que arquiteto é quem constrói a arquitetura. Então, se eu apenas desenho, eu não posso dizer que sou arquiteto, assim. Essa foi a sensação, sabe? Então, projetei no primeiro ano e construí um banheiro e uma escada no primeiro ano, assim. Aí, no segundo ano, a gente projetou e construiu uma escola na aldeia Guarani, que tem aqui em São Paulo, na entrada da cidade. Legal. Com o dinheiro do FDE, que é a Fundação de Desenvolvimento da Educação do Estado aqui. Então, uma escola bilingue, Guarani. Eu fiz o projeto de hidráulica. Aí eu peguei esse projeto de hidráulica dessa escola, aí depois teve uma disciplina de tecnologia, também de tecnologia. A gente fez a rede de saneamento da aldeia. Nossa, que top. E a gente foi na Funasa, né, do governo federal, e a Funasa executou isso. Então está lá a rede que a gente projetou no curso. O Brasil é necessidade completa social para tudo, né? Não. Não tinha vontade, porque do lado da USP tem a favela São Remo ali, entende? Uhum. É uma coisa que chupa, assim, que chama. Não vai ser uma coisinha cantando ali, falando, olha, você tá na tua casa, legal, eu tô aqui dormindo no barraco. É ser um ser humano com o radar ligado. Eu não consigo desligar esse radar, assim. Eu tive uma grande sorte na minha formação, que no primeiro ano eu trabalhei no Instituto Lina Bobardi. Aí eu conheci ela, logo no começo do curso, eu falei, nossa, a Lina não tinha escritório. Então foi um super exemplo, assim, a Lina não tinha escritório, ela trabalhava na obra. É interessante se ela pudesse sempre ter a teoria e a prática, ter os dois. Então, aquela pessoa que aprende a construir apenas na prática, ou seja, no canteiro, né? O filho de um trabalhador que estava jovem ali, vem cá trabalhar, então aí ele vai desde o início aprender na prática apenas. E por outro lado, o filho de uma pessoa rica, então gosta de desenhar, vai para a faculdade, e então você vai aprender a desenhar altíssimos planos, vai fazer projeto de aeroporto, de hospital, de casa, de parque, de coisas, e vai desenhar. Isso também é ruim, porque falta no mestrado que eu fui estudar isso muito a fundo, de uma maneira muito louca. E é como se fosse um espelho, assim. O arquiteto alienado desenhista, teórico, ele não existe sem o pedreiro prático material. Porque eles não dependem do outro. E o desenho é o que vai fazer os dois se relacionarem. Se ele está só na prática, é ruim, porque ele precisa também aprender a planejar, a desenhar de forma abstrata as coisas. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer entrevista com muitos construtores aqui na periferia de São Paulo. Aí eu perguntava, você faz projeto? Você faz desenho? E não faço.
Por quê? Porque ele estava entendendo que desenho e projeto é aquilo que o arquiteto e o engenheiro faz. Mas aí eu fui conviver e fazer um monte de obras e trabalhos com esses mestres de obra da periferia aqui, e todos eles desenham. Todos eles têm uma capacidade de abstração. Eles também têm, por necessidade, essa prática da teoria. Só que ela não está cientificamente organizada. Então ela fica menos eficiente, vamos assim dizer. O que a gente faz na universidade? A gente acessa o conhecimento da humanidade, né? Porque a bibliografia é isso, né? O acúmulo da humanidade naquele tema específico. Então, na sua pergunta, sim, falta esse conhecimento para eles. E no mestrado eu fui trabalhar em escola de formação de pedreiros, de trabalhadores. E fui trabalhar com isso, dando aula de arquitetura, de desenho. Então, eu não fazia isso sozinho, né? Depois eu fui entrevistar esses trabalhadores. O trabalho deles ficou muito mais interessante, muito mais completo, o salário deles melhorou, né? Porque eles apresentavam nas suas pequenas casas que eles faziam, eles apresentavam um desenho. Então, aí o lugar mais interessante disso é o que a gente chama de canteiro-escola, que é um lugar que está no mundo, né? Ele está fora da universidade, está fora das escolas de formação de pedreiro do Senai. Ele é um canteiro de verdade. A gente junta metade de trabalhadores e metade de projetistas. Não que projetista não seja trabalhador, mas sem querer a gente acaba falando assim, né? De construtores práticos e metade de desenhistas, e bota eles para dialogar de forma democrática para fazer uma construção. Estou fazendo um plano aqui nesse trabalho que eu estava contando para vocês, de um canteiro escola que a gente vai fazer. Então agora é abril, maio, junho, são 3 meses. A gente vai construir um barracão aqui no assentamento do NST de bambu. Vamos juntar 24 pessoas, então tem dinheiro para remunerar todo mundo. Metade são arquitetos e metade são pedreiros, construtores. A gente vai passar junto 2 meses com essa galera, com esse objetivo de projetar junto e construir junto. E aí é lindo, porque vira uma festa, assim, fica gostoso o trabalho. E quem era considerado arquiteto, assim, arquiteta, era depois de 30 anos de trabalho você ganhava esse título, porque você passou por todo esse processo formativo, assim. Então a gente tem na história da humanidade exemplos disso. Trabalhar num escritório tradicional, tradicional nada, assim, tradição na arquitetura da humanidade não é o escritório, tradição é trabalhar junto para construir junto. Isso virou um espaço desde que o capitalismo foi inventado. Assim. A gente não precisa fazer assim, não precisa. Eu estou trabalhando como assessor técnico, então, de projetos de ATIS, né? A ATIS é uma coisa super importante, porque é uma lei, né, de 2008 que existe e que dá o direito a todos os brasileiros com renda até 3 salários mínimos, ou seja, 70% da população, e dá o direito deles acessarem o nosso trabalho. Esse trabalho que eu faço está dentro de uma luta por um sistema também de arquitetura público, para que todos possam acessar, né? E, infelizmente, hoje o FINIS, né, que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, ele está esvaziado. Então, eu vou continuar trabalhando com isso que eu profissionalmente faço hoje, né? Assim, eu me lembro quando eu me formei, estava trabalhando naquela cooperativa, né, no canteiro, fazendo um trabalho físico, braçal, né, que nessa sociedade é completamente negado, visto como algo inferior, como algo de pessoas que são menos, né. Então, aí um dos tijolos que o Luiz jogou para mim tinha um pouquinho de massa. Aí o tijolo bateu na minha mão e caiu no meu pé e o meu dedão trincou. E aí cheguei em casa, minha mãe me ligou, falou, onde você tá? Eu falei, eu tava no socorro aqui, caiu um tijolo no meu pé. Aí minha mãe me deu uma bronca, assim, como assim, Francisco? Você tá trabalhando na obra? Mas eu fiz arquitetura na USP. Mas não tem mais, você tá louco? Você tem mais o que fazer da vida? Então, assim, a sociedade de forma hegemônica, ela tem esse pensamento que eu acho absurdo.
Porque o Brasil, país, né, escravocrata ainda, nunca teve, né, a nossa Lei Áurea nunca aconteceu de fato. Então, eu percebo claramente de que há um preconceito, uma destruição do meu trabalho. Mas eu não estou nem aí, assim, eu não souber como se eleva uma parede, se eu não souber como a gente faz aquele belo traço, eu gosto de desenhar, desenho muito, adoro desenhar. Se os meus desenhos não param em pé, eles não são desenhos de arquitetura, eles são, né, poesia. A maquete, ela é super importante, fazer maquete. Esse caso, assim, de ser canteiro escola, né, um espaço de aprendizado. Eu acho interessante o canteiro escola porque o aprendizado ele sempre está nas nossas vidas, assim. Ao fazer qualquer coisa, você está aprendendo, porque as coisas sempre são novas. Então, é assumir isso. Então, no canteiro escola, não tem um projetista. O projeto ele é coletivo, né? Todo mundo dando ideia e tal. Então, para a gente conseguir projetar coletivamente, a maquete acaba sendo um bom instrumento. É uma postura também de abertura, assim, de você mostrar para os seus colegas de trabalho a tua ideia e estar pronto para essa ideia ser melhorada. Então é bacana porque a ideia não tem dono, assim, ela está ali no meio de todo mundo e todo mundo vai mudando ela. E muito desenho, muito. O primeiro trabalho profissional, assim, vamos dizer, que eu fiz, foi quando eu estava na usina, na assessoria técnica, trabalhando numa obra de 60 casas em Itapeva, num assentamento aqui a 300 quilômetros de São Paulo, né? Então, o povo da usina me chamou para trabalhar, eu fui e fiz uma coisa incrível, assim, que era um curso com 12 jovens do assentamento para a gente desenhar e construir essas casas. Então, quem cuidou do projeto da obra foram esses jovens. A gente vinha de São Paulo a cada 15 dias. Depende de quem responde, né? Porque quem responde essa pergunta tem uma visão do que é arquitetura. Né? Para mim, eu tenho uma visão do que é arquitetura que mais ou menos eu fui aqui falando com vocês, né? Então eu acho que sim, tem uma arquitetura latino-americana, que é esse encontro de culturas, né? Então quando eu vou com os Guarani, aqui em São Paulo, fazer com eles a casa de reza, de pau a pique, e junto com eles faço uma maquete dessa casa de reza antes. É um encontro de culturas, né? Então acho que latino-americano seria isso, pegar os conhecimentos dos povos originários daqui e dos povos todos que vieram para cá também, da África, da Europa. Ele vai falar, depende, é isso que eu falei também, assim, depende do teu olhar, né? E no Labiab Gefal, quando estudante, a gente fez muito trabalho com os Guarani, né? Eu contei, né? Então a gente conheceu eles muito e a gente viu que o conhecimento deles sobre arquitetura, sobre tecnologia é muito avançado. Eles estão há 8.000 anos aqui nesse território, né? Esses povos. Então eles desenvolveram técnicas incríveis de produção de espaço. Então vocês que estão no sul aí, vocês forem nas missões, as missões é uma coisa interessantíssima, porque eram jesuítas europeus que tinham o trabalho coletivo como princípio. Não estou nem falando de Jesus ou de religião, mas o trabalho, os arquitetos jesuítas, eles eram operários, eles construíam. Eles sabiam desenhar as igrejas, tal, mas eles não ficavam olhando e mandando. Não, eles estavam junto com os guaranis construindo. Então, fica para mim a memória de quando eu fui apresentado enquanto ser humano no comecinho da minha vida, no maternal, na creche, assim. Quando a professora, pedagoga, montou um grupo de 5, 6 crianças, colocou ali alguns pedaços de papelão, umas sucatas, e falou para essas crianças, olha, vamos construir uma cidade, vamos construir uma... Ela propõe ali, e essas crianças elas vão trabalhar coletivamente, e a professora que está ali, se ela percebe que tem alguma criança que está gritando com a outra, está mandando na outra, não está fazendo de uma forma coletiva, sem olhar no olho do amiguinho, a professora já vai ensinar isso. Não, respeita o coleguinha, tipo, não chuta ele, isso não é legal. Vamos fazer junto, vamos ouvir. Então, esses ensinamentos, assim,
para um processo coletivo, democrático, pedagógico e amoroso mesmo, porque as crianças elas têm essa possibilidade de se abraçar e fazer as coisas de uma forma feliz. Eu acho que é um método para a arquitetura, assim. Bom, é isso. Acho que a gente agradece o seu tempo. Eu gostei muito da entrevista. Eu adorei também. Enfim, a gente agradece o nome da professora também, com certeza. Opa, agradeço a ela também, manda um abração para ela. Muito obrigada, Chico. Obrigada, Chico. Opa, eu que agradeço. Ótimo. Perfeito, então. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.